distribuídos para o meu gabinete para fins de relatoria em 1º de outubro de 2020. São os fatos, senhor presidente. Grato ao eminente conselheiro Moisés Moreira, relator da matéria. Passo então a palavra ao Dr. Bruno Cavalcante Angelim Mendes, que terá 15 minutos para se manifestar. Dr. Bruno. Boa tarde, senhor presidente Leonardo Euler, senhores conselheiros, conselheiro relator Moisés Moreira, senhor procurador, senhora secretária, os colegas advogados e colaboradores de Telecom que estão presentes nessa sessão virtual. Na verdade, para começar a falar sobre esse processo, conforme já é um processo longo, um processo que vem desde 2012, o conselheiro relator muito bem resumiu todas as fases processuais que perpassaram e chegaram até o presente momento para deliberação, mas cabe, notadamente, dizer que esse processo versa basicamente sobre o tema de remuneração do uso de rede, especialmente sobre a questão do tráfego fraudulento, figurando a Oi de um lado e a Falkland Tecnologia, mais conhecida como Ipcorp, do outro lado. E como bem colocado, são dois processos. O primeiro processo, o de final 23.220/2012, ele foi instaurado a partir de um pedido formulado pela Oi em outubro de 2012, onde a Oi denunciava, então, que vinha havindo uma fraude de subscrição de diversos códigos de acesso de sua titularidade, o que estava gerando um volume significativo de chamadas destinadas à rede da Ipcorp. Não por acaso, ainda no mês de outubro de 2012, um evento que vale a pena trazer aqui a colação, é que a Anatel exaurou um ato de infração em face da Ipcorp por uma fiscalização ocorrida naquele mesmo ano, nos meses de abril e agosto de 2012, na oportunidade em que ficou registrado que os terminais da Ipcorp estavam atuando como sumidores de tráfego e, portanto, estava gerando uma receita artificial da prestadora no que diz respeito à tarifa de interconexão. Esse auto de infração foi juntado pela Oi aos autos, justamente para comprovar que a Oi agiu corretamente ao contestar os valores relativos a essas chamadas originárias por meio de terminais que foram objetos de fraude. Não satisfeita, um mês depois, ou seja, no mês de novembro daquele mesmo ano de 2012, a Ipcorp entrou com outra reclamação administrativa, a de final 28.960/2012, não trazendo fatos novos, não comprovando que não haviam sido verificadas as irregularidades trazidas pela Oi e simplesmente alegando o descumprimento do contrato de interconexão pela ausência de pagamento, ausência essa que a Oi deixou deliberadamente de pagar justamente porque o tráfego era fraudulento. Fato é que no início de 2013 foi determinada a conexão dos dois processos. Em 2015, como bem relatado, veio uma primeira decisão do superintendente de competição, ainda de forma transitória, na leitura da Oi, justamente por entender que a Ipcorp merecia receber a remuneração pelo uso de rede, e foi por conta dessa decisão e das questões trazidas até então aos autos pela Oi, que a Oi entrou também com recurso administrativo, relatando basicamente uma extensa relação dessa fraude de subscrição em relação à figura da Ipcorp, que não consistia, senhores conselheiros, numa conduta isolada. Na verdade, ela fomentava o tráfego artificial dirigido à sua rede como única beneficiária e, portanto, ela oferia aí uma indevida remuneração pelo uso dessa rede. E a Oi demonstrou naquela oportunidade, juntando diversos CDRs e outras comprovações aos autos, vários pontos que eu acho que vale rememorar, porque são argumentos indispensáveis para o julgamento desse processo. Número 1, a enorme discrepância entre o tráfego entrante e sainte entre as redes da Oi e da Ipcorp nesse período de 2012 a 2015, fato que não se encontrava em relação a nenhuma outra empresa espelho. Havia também, no segundo ponto, uma grande discrepância nas durações médias de chamadas realizadas, também se comparada a outra empresa espelho. O levantamento também trazido pela Oi trouxe um alto volume de chamadas simultâneas, uma alta concentração em um mesmo originador e também um percentual de tráfego originado em home muito acima também do que era padrão para o relacionamento com as outras prestadoras. E, por fim, foram juntados áudios de ligações com chats de voz hospedados na rede da Ipcorp, que eram serviços muito básicos e que não justificavam que os usuários ficassem por diversas horas pendurados numa ligação. E aí, portanto, a URA não interrompia, a ligação ficava em looping e gerava, então, um alto tráfego destinado à rede da Ipcorp, gerando uma remuneração indevida.
todas as razões, a área técnica reavaliou, exarou o informe, também já mencionado pelo eminente conselheiro relator, o 135/2016, registrando, abre aspas, o Grupo Oi apresentou em sede recursal CDRs que atestam o comportamento atípico do tráfego, caracterizado como artificial. E foi por essa razão, considerando todos os elementos materialmente demonstrados, que o eminente superintendente de competição, em juízo de retratação, trouxe, então, o despacho decisório 93 de 2016, ora recorrido, e que, dentre outras questões, considerou como tráfego artificial todo aquele tráfego destinado aos códigos de acesso dos usuários da IPCorp, num período que ultrapassasse 30 minutos de duração, e me permitam um parêntese, num volume de minutos ainda muito superior ao que a Oi trazia na sua inicial, ou seja, o âmbito foi reduzido, mas nem por isso o tráfego artificial deixou de ser reconhecido. Determinou que a IPCorp devolvesse os valores indevidamente cobrados da Oi, porventura recebidos, e também fixou, dentre outras medidas, o prazo de 60 dias para que isso acontecesse e outras medidas tendentes à possibilidade de interrupção do tráfego destinado à rede da IPCorp. Diante dessa decisão, a IPCorp entrou inicialmente com recurso administrativo, atacando, na verdade, a decisão da agência, porque ela dizia que a agência não poderia condenar a empresa a valores exorbitantes, mas sem trazer outros elementos que pudessem corroborar a sua insurgência. Mas um elemento que chama mais atenção é que, dentro do prazo de 60 dias que foi conferido para pagamento, ela entrou com um mandado de segurança e conseguiu, de fato, como já foi relatado, uma medida liminar suspendendo os efeitos do despacho decisório 93, né? Sendo que, anos depois, já em 2019, com o julgamento do mandado de segurança, ficou definido, então, que essa suspensão da eficácia só atingiria até o julgamento do recurso hierárquico, o que se faz nessa oportunidade. Então, por todos esses pontos históricos do processo e pelos argumentos já trazidos pela Oi, compete, então, a prestadora vir nessa oportunidade, mais uma vez, trazer pelo menos 4 pontos pelos quais entende que, consubstanciado na decisão do despacho decisório 93, o informe da área técnica também no mesmo sentido, como já foi relatado pelo conselheiro Moisés, e também com todos os outros elementos de prova trazidos aos autos, que essa deliberação seja, então, pelo não acolhimento dessa pretensão recursal. E, dentre esses 4 pontos, o primeiro se refere a uma manifestação protocolada no mês de junho de 2020 pela IPCorp, trazendo em 3 laudas falsas alegações sobre a interpretação da decisão do mandado de segurança. Ela trouxe uma interpretação equivocada e tentou também desconstituir o conjunto probatório que consta dos autos e que materialmente prova que, de fato, o tráfego artificial aconteceu. Nesse sentido, a IPCorp alegou equivocadamente, senhores, que o juízo entendeu que a pretensão recursal da recorrente seria plausível e que as penalidades impostas pela Anatel seriam ilegais. Na verdade, não foi essa a compreensão da decisão no mandado de segurança. Como bem registrado pela Procuradoria, no parecer de número 3616 de 2019, na verdade, o mandado de segurança ele não entrou no mérito da decisão desse processo, ele entrou apenas na suspensão da eficácia do despacho decisório até o julgamento do recurso hierárquico que está sendo feito nessa oportunidade. E uma segunda consideração sobre esse ponto é que, na verdade, os efeitos do despacho decisório 93 só estariam suspensos até essa oportunidade, porque assim foi decidido no mandado de segurança, ou seja, a decisão judicial, em momento algum, entrou no mérito da questão, porque se assim se tivesse entendido que havia ilegalidade, poderia ter anulado a decisão que foi proferida nos autos do processo administrativo, e assim não fez. Ela simplesmente suspendeu a tramitação do processo e deixou que a Anatel fizesse o seu papel, aquilo que está na sua competência, trazendo o processo à decisão nessa oportunidade. Então, essa questão não merece acolhida nos autos e portanto, deve ser rechaçada. Um segundo ponto é que a recorrente piamente ficou se utilizando de expedientes protelatórios durante toda a instrução processual, e a maior prova disso é o mandado de segurança, que fez com que o processo segurasse uma decisão, a eficácia de uma decisão por longos 5 anos, né, chegando nesse momento apenas nesse momento para a decisão. E sobre esse ponto, a própria área técnica, no informe 286 de 2016, registrou, e eu peço venha para abrir aspas novamente, ressalta-se ainda que a impetrante age em litigância de má-fé
considerando a veiculação de pretensão manifestamente infundada, a utilização do processo para buscar de forma temerária protelar o cumprimento de suas obrigações contratuais e de deveres regulamentares já atestados em decisão administrativa, decisão essa consubstanciada no despacho decisório 93 de 2016, que não merece qualquer reforma. Então, o terceiro ponto também que trago à análise dos senhores conselheiros é que o informe número 135 de 2016, ele asseverou por todos os lados que o Grupo Oi, ele assertivamente trouxe todos os CDRs que comprovavam todos aqueles argumentos que eu citei e que embasaram o despacho ora recorrido, e que, portanto, caracterizavam o tráfego da IPCorp como um tráfego artificial. E, nesse sentido, a IPCorp não logrou qualquer êxito, mesmo através do seu recurso, ou mesmo na manifestação protocolada em junho de 2020, não logrou qualquer êxito em desconstituir os argumentos que foram robustamente trazidos pela Oi como materialidade demonstrados nesses autos. E um quarto e último ponto é que, desde a sua defesa em 2012, e o processo já está completando 9 e 10 anos, a IPCorp alega em todas as oportunidades que as decisões da Anatel acerca de tráfego artificial não possuem efeito erga omnes. Isso está na defesa, está em outras manifestações nos autos, dizendo que o fato dela não fazer parte do Grupo Executivo Antifraude, do GEAFT, ela não teria, então, que ser atingida por esse tipo de decisão. Sobre esse ponto, vale também uma pequena observação, que nos autos do processo administrativo 53.500.0022.75 de 2013, a IPCorp buscou formular uma solicitação de intervenção da agência para que ela para que ela ingressasse no GEAFT. E naquela oportunidade a agência recusou, dizendo justamente que os motivos de recusa apresentados pelo GEAFT, por ter um regimento próprio e justamente por ter outros processos em que já tinha tido decisão sobre fraude em face da IPCorp, não mereceria guarita por parte da Anatel. Então, basicamente, senhores conselheiros, esses são 4 pontos que são trazidos pela Oi, além dos argumentos já mencionados em relação ao despacho decisório 93, e que trazem à lume uma questão de que não pode mais se admitir como condutas fraudulentas como essas, que foram demonstradas e caracterizadas no presente processo, reverberem os seus efeitos prejudiciais, não só em relação à Oi, como aquela que está pagando a receita de interconexão, mas também ao próprio usuário de telecom, que sofre prejuízos na prestação dos serviços diante da injusta competição. Então, não é razoável deixar que esse processo se protraia mais no tempo. Ele tomou um tempo absurdo justamente porque desde 2016 a gente tem condutas protelatórias que impossibilitaram o feito de seguir o seu curso normal e propagadas pela IPCorp. E diante de todo exposto, nos resta aqui pugnar mais uma vez a este Conselho Diretor que decida pelo não provimento do recurso, ratificando integralmente os termos do despacho decisório 93 de 2016, ratificando também a necessidade de devolução dos valores considerados como tráfego artificial em face da Oi e também, por último, ratificando a decisão de determinação de instauração de PAD em desfavor da IPCorp. Assim, a Oi pede e agradece a atenção de todos os conselheiros presentes. Obrigado, doutor Bruno. Retorno a palavra ao conselheiro Moisés, relator da matéria. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o doutor Bruno Cavalcante Mendes, aqui representando a Telemar Norte e Leste S.A. E darei prosseguimento aqui à minha leitura. Trata-se, portanto, de análise